da gente falar sobre o Campos Neto, né? Roberto Campos Neto, que é presidente do Banco Central e que falou que a inflação voltou a ser a principal fonte aí de riscos para a economia global. Ele falou isso em Washington, onde ele está numa reunião com investidores, né? E falou sobre, então, os riscos da inflação, né, Zaidan? O Roberto Campos Neto começa a dar alguns sinais aí preocupantes de que o Banco Central, claro que ele não decide sozinho, né? Há uma votação, são 2 dias de reunião, terça-feira, quarta-feira. Geralmente o presidente do Banco Central só participa na quarta, você tem comitês técnicos na terça-feira, mas ele começa a dar sinais de que pode haver, na próxima reunião do Copom, uma diminuição menor do que o esperado, do que o projetado, na taxa de juros. Isso é muito preocupante. E pode parecer bobagem, mas para se ter uma ideia, Danilo, porque às vezes fala, em vez de cortar 0,75, cortou 0,50, cortou 0,25, não faz muita diferença. A diferença é imensa. E para se ter uma ideia, uma diferença de 0,75 na taxa básica, só em custos extraordinários para as companhias com dívida indexada ao CDI, só isso tem um impacto de 4 bilhões e 600 milhões de reais. Então, uma redução mais lenta da Selic, como muita gente passou a considerar como possível, porque o Campos Neto tem dito que está preocupado, que é uma nova pressão inflacionária e também está preocupado com questões relacionadas à política fiscal. Então, uma redução mais lenta pode ter esse impacto bilionário no bolso das companhias. Mais grave, pode manter uma pressão ou há tanta preocupação com a questão fiscal. Então deveriam ter preocupação principalmente com a dívida. E a dívida pública, ela sofre um impacto gigantesco. Cada ponto que a Selic sobe, há um impacto de bilhões na dívida pública. Aliás, a dívida pública brasileira, a dívida pública já ultrapassou 8 trilhões de reais, está em 8.300. E por fim, uma Selic mais alta ou uma redução mais lenta da Selic tem impacto, claro, na política de crédito. O dinheiro fica mais caro. Ou a redução da Selic faz com que o crédito continue com um custo muito elevado para o consumidor e para investidores, para quem quer investir em atividade produtiva. Só os bancos e os rentistas ganham com uma taxa de juros tão alta. E por fim, Danilo, vale notar que o que importa mesmo é a taxa real, ou seja, a Selic menos inflação. E a taxa real brasileira, ela é hoje a segunda maior do mundo. Só menor que a mexicana, Danilo.